Gostaria de compartilhar uma história sobre um acontecimento que ocorreu há aproximadamente 4 anos. Quero que seja de forma anônima. Atualmente, trabalho como médico em um consultório particular. Durante meu internato em 2015, no Hospital Geral de Curitiba, tive uma experiência para a qual até hoje não encontro uma explicação lógica. Estava de plantão no serviço de cirurgia, e nesse dia fui escalado devido à falta de médicos internos no serviço de urgência. Foi lá que passei parte da noite realizando algumas tarefas que me foram designadas. Minha esposa também é médica, inclusive trabalhava comigo, e naquele momento pedi a ela que me ajudasse com alguns documentos. Ao concluir as pendências de urgência, como a colocação e retirada de sondas, suturas e curativos, minha esposa e eu decidimos descansar por um tempo. O sono me vencia e tudo parecia pesado. Rapidamente, adormecemos no quarto onde outros colegas também descansavam. Não sei que horas da madrugada eram, mas, em determinado momento, alguém bateu a porta e uma enfermeira entrou. Ela começou a tocar meu ombro várias vezes, informando que havia um paciente na urgência me esperando. Em um hospital, não é incomum ser acordado para atender a um paciente. Respondi que iria imediatamente. No entanto, ao tentar me levantar, senti como se estivessem me empurrando de volta para a cama e acabei adormecendo novamente. Não sei quanto tempo se passou, mas a mesma enfermeira insistente me acordou novamente, dizendo que eu precisava ver o paciente na urgência. Foi aí que notei seu uniforme, uma saia branca longa e uma espécie de jaquetão branco, diferente dos usados hoje em dia. Ao tentar me levantar novamente, não consegui e me virei. Nesse momento, minha esposa me disse: "Ei, o que está acontecendo? Por que você não vai atender o paciente?" Ela pôde ouvir a enfermeira, mas não a viu, pois estava virada para a parede. Eu disse a ela que iria agora, mas mais uma vez acabei adormecendo. Acordei por volta das 6h30 e olhei para o relógio, assustado com a hora e com a advertência que receberia por não ter ido ver o paciente. Vesti a bata e desci para a urgência, mas estava tudo tranquilo. Revisei as fichas de pacientes, mas aparentemente nada havia acontecido. A noite transcorreu em total tranquilidade. Ninguém havia solicitado minha presença. Ficamos pensando quem era aquela enfermeira na madrugada. Talvez tenha sido um sonho, mas minha esposa também a ouviu. E também chamou minha atenção a vestimenta da enfermeira, já que apenas a chefe de enfermagem poderia usar saia. Além de tudo isso, quem entrou no quarto, se a entrada de qualquer pessoa é restrita? Somente minha esposa e eu ouvimos sua voz, meus outros colegas não perceberam nada. Até hoje isso é um completo mistério. Às vezes, coisas sem explicação acontecem, e na maioria das vezes, não percebemos devido ao esgotamento físico e mental. No final do dia, estamos tão focados em ajudar os pacientes que não nos damos conta desse mundo sobrenatural que nos cerca. Saudações! Trabalhei no Hospital Geral de Carapicuíba, São Paulo, durante o turno da noite. Sou médico itinerante, então este foi um dos hospitais para os quais tive que ir. Certa noite, o ritmo estava devagar, então desci para a unidade de cuidados intensivos para ajudar o médico que estava bastante sobrecarregado. Lá, lembro-me de que minha paciente tocou a campainha por volta das 3 da manhã e me perguntou: "Ei, e essa que fica vindo aqui, o que ela quer tanto?" Eu disse que não entendia o que ela queria dizer, e ela respondeu: "É a enfermeira que entra aqui e fica parada em um canto atrás da porta." Fiquei pensando qual enfermeira ela estava se referindo e perguntei se era a Elsa, pois ela era a enfermeira com quem eu estava trabalhando naquela noite. No entanto, ela estava sentada na estação de enfermagem, diante do computador. Minha paciente insistiu que não era ela, mas não havia outra enfermeira no local naquela noite. A paciente, uma mulher de aproximadamente 50 anos,
Não tinha histórico de doença mental e não estava tomando nenhum medicamento que pudesse causar alucinações. Ri um pouco para disfarçar e disse: "Está bem, se isso acontecer de novo, é só me chamar e virei imediatamente." Lembro-me de que o quarto dela estava a 10 metros da estação de enfermagem. Cerca de meia hora depois, ela me chamou novamente. Levantei-me imediatamente e comecei a caminhar. No entanto, ouvi a porta do banheiro dela se fechar. Quando entrei no quarto, apenas a paciente estava lá, e ela disse que a tal enfermeira havia se escondido no banheiro. Abri a porta e percebi que as luzes estavam acesas, mas não havia ninguém no banheiro. Fiquei um pouco confuso e perguntei como ela era, porque pensei que alguém poderia estar brincando. Ela respondeu que o quarto estava muito escuro e só conseguiu perceber que era uma mulher, mas não conseguiu distinguir o rosto. Isso me deixou desconcertado, mas a noite terminou ali e acabei esquecendo disso. 3 meses se passaram e fui designado novamente para a mesma unidade. Incrivelmente, fui designado para o mesmo quarto. Desta vez, havia um homem de cerca de 60 anos lá. Ele era muito agradável, bastante alerta e educado. A noite estava tranquila. Por volta das 3 da manhã, a luz de chamada dele acendeu, indicando que ele precisava de algo. Fui até o quarto e ele disse: "Quem é a enfermeira que está me atendendo?" Eu disse que era a Elsa, mas que no momento ela estava em seu intervalo descansando, e ele continuou: "Isso não é possível, pois uma senhora vestida de enfermeira a todo momento vem até aqui e fica parada no canto do quarto. O que ela está fazendo?" Eu desconversei e inventei que aquilo poderia ser efeito da medicação, mas juro que quase caí no chão. Quero esclarecer que isso foi 3 meses depois do primeiro relato da minha paciente e no mesmo quarto. Não fui mais enviado para aquele hospital, mas mesmo assim, estou muito certo de que os pacientes daquele quarto ainda veem aquela enfermeira que os visita à noite. Me chamo Alfredo, sou médico e trabalhei em um hospital em Minas Gerais. Nesse lugar, tive algumas experiências que gostaria de compartilhar com vocês. Lembro-me de que eram mais ou menos 5 da manhã quando atendemos ao chamado de um senhor. Fomos até ele e o encontramos parado na porta de seu quarto, muito assustado. Perguntamos o que estava acontecendo, mas ao invés de nos responder, ele nos perguntou se alguém tinha morrido nos quartos daquele corredor. Evitamos a pergunta, embora uma paciente realmente tivesse falecido meia hora antes. Esse homem nos contou que o que o assustara era que acabara de ver algo entrar pela janela do quarto ao lado, algo que ele descreveu como pavoroso e muito grande. Contou que acordou com a sensação de um frio intenso e no momento em que acordou seu companheiro de quarto, ambos viram aquela coisa horrenda. Ele tinha certeza de que aquilo que entrava pela janela era a morte. Na verdade, ele pensava que talvez ela tivesse se enganado e levado aquela pessoa por engano, e essa foi a razão pela qual nos chamou. Ele queria que nós o mudássemos de quarto para evitar que aquela entidade se enganasse e o levasse também. A paciente que morreu por volta das 4:30 da manhã era uma paciente em estado terminal, então não houve necessidade de correr com carrinhos de reanimação, nem toda a situação típica de um momento como esse, já que era uma paciente que se sabia que ia falecer. Em consequência, simplesmente esperava-se o desfecho, de modo que não houve nenhum tipo de ruído ou movimento que pudesse indicar que algo estava acontecendo no andar. Não tinha como aquele senhor saber que alguém ali havia falecido. A verdade é que fiquei chocado com a descrição daquele evento. No entanto, o senhor que me contou estava bem. Ele estava apenas se recuperando de uma operação simples. Eu realmente acredito que ele viu o que nos disse que viu. Era a morte rondando naquele hospital. Algo curioso também aconteceu com o elevador. O hospital era grande, de 4 andares, sendo que o 4º andar não era utilizado, e o elevador estava programado para subir somente até o 3º,
Além disso, as escadas tinham uma estrutura de concreto que impedia o acesso até lá. No entanto, algo aconteceu comigo numa madrugada por volta das 2 da manhã. Lembro-me de ter apertado o botão para descer até o primeiro andar, mas o elevador subitamente subiu até o quarto. Depois disso, as portas se abriram, mostrando-me um piso completamente escuro. Quando iluminei, vi que havia uma pilha de entulhos no chão. Após isso, as portas se fecharam e o elevador desceu novamente até o primeiro andar. Usamos esse elevador com muita frequência, mas o estranho ocorre apenas à noite. As portas se abrem como se alguém quisesse entrar. Em uma ocasião, estava no primeiro andar indo para o terceiro. Quando pressionei o botão, a porta se fechou, mas depois se abriu novamente e se fechou como se alguém tivesse entrado. Nesse momento, o botão do segundo andar foi pressionado sozinho e imediatamente o elevador se movimentou e parou nesse andar. As portas se abriram e se fecharam, e finalmente subiu até o terceiro andar, onde eu queria chegar. Simplesmente comecei a pensar se um aparelho eletrônico poderia ter esse tipo de falhas e se era algo normal. Isso realmente me chamou muito a atenção. Eu sempre fui cético em relação a muitas coisas que os pacientes nos contavam. Eu acreditava que o que as pessoas viam era realmente resultado da falta de irrigação cerebral ou do excesso de CO2, todas essas coisas que acontecem quando alguém está prestes a partir. No entanto, após tudo o que passei trabalhando nos hospitais, como podem imaginar, mudei minha forma de ver as coisas. Existe algo que está acima da nossa capacidade de compreensão. Esta história foi contada pela minha avó. Em uma cidade do interior de Minas Gerais, uma jovem que estava grávida de 8 meses começou a sentir dores muito fortes e, como vivia sozinha, foi se consultar no hospital. Imaginou que seu bebê estava chegando. Foi para o hospital mais próximo, que atendia tanto SUS quanto particular. Era um hospital de freiras. Chegando na portaria, foi conversar com a recepcionista e explicou sua situação. Como não tinha vagas pelo SUS e a moça não tinha dinheiro, a recepcionista disse que ela deveria ir para outro hospital. A moça insistia, dizendo que não tinha como fazer isso, pois estava com muita dor. Nisso chegou uma irmã de caridade, que era uma das diretoras do hospital. Ela quis saber o que estava acontecendo. Depois de ter sido informada do ocorrido, disse à jovem: "Infelizmente não há vagas do SUS, e como não tem dinheiro para um quarto particular, não poderemos atendê-la. Por favor, dirija-se a outro hospital." A moça saiu e começou a chorar e rezar pedindo ajuda a Deus. Nisso apareceu um velhinho baixo, todo de branco. Colocou a mão no ombro da jovem. Ela olhou para o velhinho, ele sorriu e perguntou: "Menina, por que está chorando?" "Meu bebê, acho que vai nascer e não tem vaga no hospital." "Não se preocupe, garota, eu te ajudarei, siga-me. Vou levá-la para dentro do hospital e cuidarei de tudo. Eu sou médico." Ele pegou a moça pelo braço e foram até a portaria. O velhinho se apresentou como médico e disse à moça da recepção para ligar para o setor da maternidade que ele estava levando a moça para realizar o parto. Depois do parto, a moça foi levada para um quarto particular do hospital, onde recebeu a visita do simpático médico. "Como está a jovem mamãe e seu bebê?" "Estou ótima e meu filho também, mas estou preocupada, pois este setor é particular e não tenho dinheiro para pagar." "Não se preocupe, menina, eu já paguei a conta do hospital, e caso alguém perguntar quem sou eu, diga que eu já fui um dos diretores daqui do hospital e tome aqui esta carta com o meu nome." Entregou a carta para a jovem e antes que ela pudesse agradecer, o velhinho sumiu. No dia seguinte, a irmã, que era uma das diretoras do hospital e que tinha dito à moça para ir para outro hospital, estava passando pela área da maternidade e viu a moça com seu bebê no quarto e quis saber quem fez sua admissão. Ela foi até a área de internação e eles a informaram que um médico de idade avançada e baixinho
A trouxe para dentro e pagou suas despesas. Mas nunca o tinham visto no hospital. Ela foi direto no quarto da moça e perguntou quem era esse médico que ninguém conhecia. A moça entregou para a irmã a carta que o médico havia deixado com ela. Ao ler a carta, a irmã ficou pálida e desmaiou, pois o médico que atendeu a moça tinha morrido há 30 anos. E tinha uma mensagem escrita para a irmã que dizia o seguinte: fazei caridade, pois no outro mundo não é como vocês pensam. Eu já te falei isso anos atrás, quando ainda era uma criança, antes de se tornar irmã de caridade. Meu nome é Juliano, tenho 32 anos, e esta história que vou compartilhar aconteceu há 3 anos. Sou médico e trabalhei num hospital em Belo Horizonte, onde atuei como cirurgião e também acompanho pacientes durante sua recuperação. Quando se é médico, tantas coisas surpreendentes acontecem. Temos o conhecimento da medicina, mas às vezes há fenômenos que vão além de um simples livro de anatomia. No entanto, nenhum evento superou o que quero narrar desta vez. Foi algo que quase me fez abandonar minha profissão. Passou-se com um paciente que acabara de operar. Ele passou por um transplante e, após a operação, ficou no hospital por um tempo. E tudo estava indo muito bem, até que apresentou alguns sintomas. Seu sistema imunológico estava fraco e ele acabou contraindo uma infecção. Poucos dias depois, estávamos lutando para salvar sua vida. Esse homem havia se recuperado muito bem da cirurgia, mas, aparentemente, o pior ainda estava por vir. Chegamos à conclusão de que ele tinha 1 semana de vida, no máximo 2. Quero esclarecer que esse tipo de informação não é compartilhado com o paciente, é informado apenas à família, mas esse homem, aparentemente, não tinha família, pois ninguém apareceu desde antes da operação até aquele momento. Assim, mantivemos essa informação em silêncio. No entanto, a partir dessa situação, percebemos que um homem começou a visitá-lo com muita frequência. Ele passava horas sentado ao lado dele e, antes de sair, sempre me perguntava sobre sua saúde. Eu hesitava em contar sobre o estado do paciente, até que, em uma dessas visitas, perguntei sobre a relação deles, pois não pareciam ser parentes. Esse homem me disse que não eram parentes, apenas velhos amigos. Alguns dias depois, em uma conversa com o paciente, perguntei se ele estava gostando das visitas de seu amigo. Antes que pudesse terminar a pergunta, ele segurou minha mão com força e pediu ajuda. Disse que estava vendo um fantasma na sala e que, assim que viu essa aparição, soube que não teria muito tempo de vida. Depois de me dizer isso, o homem começou a chorar e pedia para que eu o salvasse. Naquele momento, eu não soube o que dizer. Fiquei perplexo, mas não tive escolha senão ser sincero com ele. Expliquei que não havia muito a fazer, pois ele contraíra uma infecção hospitalar que o estava afetando internamente. Após essas palavras, saí do quarto, pois não podia ficar ali. Nunca é fácil dar uma notícia assim a ninguém. Lembro-me de que no dia seguinte, o amigo dele voltou, mas antes de entrar, pedi para conversarmos. Fui sincero com ele, contei a situação do amigo e perguntei se ele alguma vez havia mencionado algo sobre ver um suposto fantasma. O homem confirmou que sim. Mencionou que conhecia a história e sabia do que se tratava, mas não podia me contar porque apenas meu paciente poderia fornecer os detalhes sobre essas aparições. Após essa conversa, permiti que ele visitasse o amigo e agradeci por sua ajuda. No entanto, antes de entrar no quarto, ele se virou para mim e disse que estava lá apenas para cumprir um acordo que havia feito com seu amigo. Assim que esse homem saiu, entrei no quarto e conversei com meu paciente. Disse a ele que precisava saber sobre esse fantasma que ele via e se deveria me preocupar ou não. Então, ele me disse que não tinha nada com que me preocupar e que ele já estava aceitando o fato de que sua hora estava chegando. Isso me confundiu. Então perguntei como ele estava tão certo de que ia morrer
e ele me disse que esse fantasma era seu amigo e me contou a história. Há alguns anos, tivemos um grave acidente de moto voltando de um bar. Eu tive algumas feridas, mas não eram tão graves quanto as dele. Antes da ambulância chegar, ele me disse que, da mesma forma como eu estava lá no momento de sua morte, ele também estaria comigo no momento em que eu fosse partir. Depois dele me dizer isso, meu coração deu uma guinada tremenda. Tudo o que consegui perguntar foi se esse amigo aparecia com frequência, e ele disse que começou a visitá-lo nos últimos dias. Naquele momento, eu estava tremendo, relacionando tudo o que estava acontecendo. Perguntei como esse amigo se parecia, e ele respondeu exatamente com as características do homem que eu via visitá-lo frequentemente. Durante esses minutos, percebi que o monitor de pulso cardíaco estava começando a diminuir aos poucos. Imediatamente saí e chamei as enfermeiras. Tentamos reanimá-lo, mas infelizmente não conseguimos. Meu paciente morreu naquele dia. No entanto, enquanto empurrávamos a maca para fora do quarto e nos afastávamos pelo corredor, olhei por um momento para o quarto e, no canto, percebi que o amigo fantasma dele estava lá, conforme havia prometido. Depois dessa experiência, sempre me arrepio ao pensar que, enquanto conversava com meu paciente durante suas últimas horas, não estávamos sozinhos. Me chamo Ruth e moro com meus 3 irmãos homens e minha mãe. Ela se separou de meu pai há alguns anos e mantém uma relação com ele, mas não tão profunda como a que tenho com minha mãe. Ela sofreu um acidente de carro cerca de 5 anos atrás. Minha mãe estava atravessando uma avenida principal em Natal, no Rio Grande do Norte, quando um carro avançou no sinal vermelho e a atingiu. Felizmente, ela sobreviveu na época. Passamos por um período difícil, pois ela teve que se recuperar e passar por reabilitação. Levou mais de 1 ano para que ela pudesse andar sem depender de nenhum dispositivo. Na época do acidente, eu tinha 20 anos. Foi complicado apoiá-la como ela precisava, pois eu estava na universidade naquele momento. Foi necessário que eu tirasse uma licença de 1 semestre para poder cuidar dela. Não tenho certeza se isso foi a razão pela qual meu pai saiu de casa, mas lembro que ele não se importou muito com todo o processo que minha mãe estava passando naquela época. Após 1 ano, minha mãe estava quase 100% recuperada. No entanto, ela não estava totalmente bem. Ela constantemente reclamava de sua perna direita, dizendo que doía muito e que era difícil para ela apoiar o peso nessa perna. Com o passar dos anos, o problema se tornou mais grave e foi necessário levá-la a um ortopedista para um diagnóstico mais preciso do que estava acontecendo. Ele fez alguns exames de raio-x e nos disse que a rótula dela estava completamente desgastada, provavelmente como sequela do acidente de carro que ela teve. Ele nos disse que era necessário realizar uma cirurgia e colocar uma prótese de joelho. Assim que tivemos o diagnóstico do médico, percebemos que não seria fácil fazer a cirurgia de forma particular, pois o custo era muito alto. Começamos então o processo no Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. Lá, o especialista concordou com o médico particular que a havia examinado e realizou todos os exames necessários para a cirurgia. Infelizmente, o tempo passava e o sistema de saúde pública nunca nos dava uma data para a cirurgia. Acompanhei minha mãe para falar com o ortopedista e perguntar por que a cirurgia estava demorando tanto para ser marcada. O médico explicou que a decisão não estava em suas mãos, mas sim nas mãos do chefe do departamento de traumatologia, que decidia quem seria operado e quando. Ele me aconselhou a conversar com esse médico. Então o fiz. No dia seguinte, voltei ao sistema de saúde pública pela manhã e o encontrei em seu consultório. Ele me tratou com gentileza e explicou que todas as cirurgias estavam atrasadas devido à pandemia. A clínica onde minha mãe seria operada havia se tornado um hospital exclusivo para essa doença e havia um atraso nas cirurgias. Eles estavam operando apenas casos de emergência.
O médico me pediu que trouxesse uma cópia da ordem médica da minha mãe, e ele a incluiria nos casos especiais. Acredito que ele tenha facilitado as coisas para mim, pois prometeu ligar para marcar a data da cirurgia, que poderia até ser num sábado ou domingo. Eu expliquei a ele que não tínhamos nenhum problema, que a cirurgia poderia ser em qualquer data possível. Então esperei. Esperei por mais de 1 ano por essa ligação que nunca chegou, enquanto minha mãe encontrava cada vez mais dificuldades. Sempre que eu examinava o joelho dela, eu o via mais inchado e deformado. Um tio me recomendou levá-la a um hospital local, que por discrição prefiro não mencionar o nome. Ele me disse que lá tratavam os pacientes com bastante calor humano e faziam os tratamentos com mais rapidez. Fiquei relutante porque o hospital ficava longe. Levava mais de 1 hora de carro para chegar lá, mas lembrei de todas as vezes que via minha mãe andando com tanta dificuldade e achei que era necessário o esforço. Assim que mencionei a ideia de ir ao hospital, ela concordou. Começamos todos os trâmites e o ortopedista nos disse que era urgente realizar a cirurgia. Em poucos dias, marcaram uma data para operá-la. Foi numa terça-feira, às 6 da manhã, quando a internaram. Enquanto ela estava na cirurgia, meus irmãos estiveram comigo. Uma vez que ela saiu da sala de operações e foi transferida para o quarto, a chefe das enfermeiras me disse que era importante que uma mulher cuidasse da minha mãe, já que ela dividiria o quarto com outras 3 mulheres e não seria confortável para elas ter um homem ali. Como eu era a única mulher na família, coube a mim cuidar dela durante 2 noites e 3 dias. No dia da cirurgia, ela entrou no quarto por volta das 17 horas. Eu me acomodei ao lado de sua cama. Felizmente, havia um pequeno sofá ali, onde eu poderia descansar um pouco. Na primeira noite, ela ficou tranquila, mas após as 2 da manhã, começou a reclamar de dor, que gradualmente aumentou em intensidade. Fui até a central de enfermagem para pedir um analgésico para a minha mãe, mas não havia ninguém lá. Esperei alguns minutos, pensando que alguém viria em breve, mas não aconteceu. Eu estava começando a me sentir desesperada ao ver minha mãe sofrendo. Vi uma enfermeira passando pelo corredor e a chamei. Ela continuou andando até o final do corredor e entrou em uma sala. Bati na porta dessa sala várias vezes, mas ninguém respondeu. Fiz isso com mais força até que uma enfermeira jovem de cabelos castanhos finalmente abriu a porta. Imediatamente expliquei a situação da minha mãe para ela. Sem hesitar, ela foi comigo até o quarto, verificou o prontuário e disse que buscaria o medicamento. Ela não demorou mais do que alguns minutos e administrou a solução no soro. Minha mãe começou a se acalmar em pouco tempo e eventualmente adormeceu profundamente. Quando saí para agradecer à enfermeira, não consegui encontrá-la mais. Decidi não a procurar, acreditando que teria a oportunidade de fazer isso mais tarde. Como minha mãe estava dormindo, consegui descansar um pouco no sofá e dormi por mais de 3 horas. Às 6 da manhã, uma enfermeira chegou para verificar o estado da minha mãe. Ela acordou com dificuldade, ainda sob os efeitos do analgésico que haviam dado a ela. A enfermeira estava de saída e estava transmitindo as informações para sua substituta, fornecendo o nome da minha mãe e o que o médico de plantão havia receitado. Intervi, dizendo que tinham dado um analgésico para a dor na madrugada, embora eu não soubesse qual havia sido administrado, pois a enfermeira havia adicionado a medicação à solução no soro. A enfermeira negou. Disse que não tinha dado a ela outro remédio além do que o médico sugeriu. Me disse que talvez eu estivesse enganada. Eu disse que não foi assim, que ela não havia dado o calmante, mas sim que outra enfermeira o fez. Ela me perguntou o nome dessa enfermeira e eu disse que não sabia. Ela ficou brava e, em um tom mais ríspido, me repreendeu, dizendo que eu deveria ter perguntado o nome dela. Assim saberia de quem se tratava e eles a puniriam por dar remédios não prescritos pelo médico.
Minha mãe não pôde apoiar meu comentário, pois nem se lembrava do que aconteceu. Deram a ela um medicamento muito forte, o que felizmente, graças a Deus, não teve nenhuma consequência negativa. Durante o dia, minha mãe ficou mais calma e recebeu seus medicamentos, o que permitiu que a dor não voltasse. Nesse dia, chegou uma paciente na sala em que estávamos. Ela tinha acabado de ser operada e também estava em recuperação. Chamei a atenção para o fato de que ela estava extremamente pálida. Além disso, ainda estava sob os efeitos da anestesia quando a enfermeira veio tomar seus sinais vitais. Me aproximei dela para perguntar se ela estava bem, pois parecia muito debilitada. Ela me disse que era normal, pois acabara de sair do centro cirúrgico e nem todas as pessoas reagiam da mesma maneira. Fiquei mais tranquila com a explicação dela. O estranho era que não havia nenhum parente com ela. Tudo estava bastante calmo. A jovem que havia saído do centro cirúrgico há pouco tempo não acordou. Ela dormia profundamente. Às vezes, eu me aproximava para ver se ela ainda estava respirando e tudo estava normal. Houve um momento em que minha mãe começou a reclamar de dor novamente. Fui à central de enfermagem e desta vez havia várias enfermeiras lá. Me aproximei de uma delas para dizer que minha mãe não estava se sentindo bem. Ela verificou o prontuário dela e me disse que ainda não era hora do próximo medicamento. Disse que esperaríamos um pouco e se a dor dela piorasse, eu deveria voltar até ela. Expliquei à minha mãe o que a enfermeira havia dito. Ela disse que sentia dor na área da cirurgia, mas que conseguia tolerar a dor. Decidimos esperar. Ela não conseguiu dormir por causa disso, então tentei conversar sobre coisas triviais para distraí-la um pouco. Depois de um tempo, ela começou a se queixar novamente. A mulher que havia chegado de manhã também começou a mostrar sintomas de náusea. Ela estava deitada de costas, então me aproximei dela e tentei colocá-la de lado, caso vomitasse, para que não sufocasse com o próprio vômito. Eu a acomodei e ela começou a vomitar sangue. Fiquei assustada e saí em busca de uma das enfermeiras. Mais uma vez, não havia ninguém na sala delas. Voltei para o quarto, mas percebi que a mulher não parava de vomitar sangue. Saí quase correndo em busca de qualquer enfermeira. Eu corria pelo corredor quando me deparei novamente com a enfermeira da noite anterior. Eu disse a ela para se apressar, que uma paciente estava mal. Ela me seguiu sem me dizer nada. Naquele momento, a mulher estava coberta de sangue e inconsciente. A enfermeira prestou os primeiros socorros, mas não pôde fazer nada por ela. Poucos minutos depois, a paciente faleceu. A enfermeira, cujo nome eu desconhecia, ficou olhando para ela por alguns instantes. Eu me aproximei dela para dizer que ela tinha feito tudo o que estava ao seu alcance. Ela foi a única que respondeu ao chamado, porque na estação não havia nenhuma enfermeira. Ela não me respondeu e simplesmente ficou olhando para a falecida antes de se retirar. Senti uma sensação estranha quando me aproximei da enfermeira. Acreditei que talvez fosse devido à circunstância de ver uma pessoa partindo diante dos meus olhos. Antes de ir embora, perguntei o seu nome, e ela apenas respondeu que se chamava Maria e se foi. Pensei que ela seria a responsável por comunicar o falecimento da paciente, mas não foi assim. Passaram-se quase 2 horas até que chegou uma enfermeira que estava de plantão. Ela ficou muito surpresa ao perceber que a paciente estava morta e saiu rapidamente para informar o médico. Em pouco tempo, um grupo de médicos e enfermeiras se reuniu ao redor da mulher. O primeiro pensamento que tive foi de que já era tarde demais. Quando realmente precisaram de ajuda, a única que correu em seu auxílio foi Maria. A enfermeira do turno se aproximou de mim e perguntou se eu havia notado algo anormal na paciente. Respondi que sim, e contei o que aconteceu, como a fui procurar, mas ela não estava lá. Então, Maria a ajudou, mas nada pôde ser feito por ela. A enfermeira ficou muito surpresa e me disse que não havia ninguém com esse nome no turno. Ela me perguntou sobre os sobrenomes dela, mas eu disse que ela não me disse mais nada.
A enfermeira então se juntou aos médicos e começaram a conversar entre si. Eu não conseguia ouvir o que estavam dizendo, pois falavam em voz baixa. Após fazerem tudo o que era necessário para levar o corpo, a sala ficou quieta. Naquele momento, já estava amanhecendo e todos nós tínhamos dormido muito pouco. De manhã, com a troca de turno, a enfermeira designada para cuidar de minha mãe era muito simpática e conversadora. Quando foi administrar a medicação, ela começou a me fazer perguntas sobre o que havia acontecido durante a madrugada. Quando contei o ocorrido, ela me olhou com os olhos bem abertos. Perguntei se tinha algo errado. Antes de responder, ela me pediu para descrever a enfermeira Maria. Quando contei como ela era, a enfermeira balançou a cabeça como se estivesse negando algo e interrompeu minha conversa. Ela não me permitiu continuar e disse que já sabia quem era a enfermeira. Ela não era real. Era apenas uma aparição. Eu disse que a tinha visto e era real, mas ela continuou negando. A enfermeira me disse para ter muito cuidado, porque toda vez que essa enfermeira se aproximava de um paciente, ele morria. Eu disse que isso não era verdade, que ela foi a única que ajudou minha mãe quando estava com muita dor e que ela estava viva. A enfermeira se recusou a me dizer mais alguma coisa e saiu da sala sem dizer uma palavra. No entanto, o que ela me disse me fez duvidar. Mais tarde, o médico que operou minha mãe a examinou e disse que ela estava com um pouco de febre. Então, ela teria que ficar mais uma noite em observação para ver se seu corpo não rejeitaria a prótese. Ele explicou que era normal ter febre, pois agora minha mãe tinha um objeto estranho em seu corpo. O melhor era mantê-la em observação e, se a febre diminuísse no dia seguinte, ela receberia alta. Não gostei de ter que ficar mais um tempo lá, pois esperava que saíssemos naquele dia. Além disso, estava muito cansada. No entanto, não tivemos outra opção a não ser aceitar a decisão do médico. Fiquei de olho na febre de minha mãe toda vez que a enfermeira verificava a temperatura. Perguntei a ela qual era a temperatura em todas as vezes, e a febre não voltou a subir. Fiquei tranquila sabendo que era uma reação normal do corpo e que a prótese não havia sido rejeitada. Minha mãe passou a tarde muito bem, e o médico disse a ela que era importante começar a dar alguns passos, caso contrário, não receberia alta. Ela tentou se levantar e andar com a ajuda do andador que comprei. Minha mãe passou a tarde muito bem, então fiquei tranquila com a ideia de que sairíamos no dia seguinte. No entanto, estávamos consternadas com a notícia de que um paciente havia falecido antes da troca de turno. A enfermeira veio falar comigo e me disse para ter cuidado com a tal enfermeira que rondava os corredores durante a madrugada. Ela não era mais uma pessoa deste mundo. Eu a vi várias vezes quando ela estava de plantão durante a noite, geralmente aparecia de madrugada. Antes que ela pudesse terminar de me contar sobre a enfermeira, interrompi para dizer que ela ajudou minha mãe quando mais precisávamos, já que não havia ninguém na central de enfermagem. Além disso, a vi como uma pessoa normal. Talvez fosse apenas um mal-entendido. Não quis mencionar que sentia algo estranho quando estava perto dela, mas duvidava de tudo o que me dizia. Depois do meu comentário, a enfermeira deu de ombros e disse que se eu não acreditasse, não poderia fazer nada por nós. No entanto, ela nos alertou para ter cuidado, pois toda vez que alguém dizia tê-la visto, uma pessoa morria naquele quarto. Depois que a enfermeira terminou de me dizer isso, ela saiu. Não tinha acreditado totalmente no que ela me disse, embora tenha plantado uma dúvida em mim. Alguns minutos depois, a enfermeira do turno da noite, que cuidaria da minha mãe, se apresentou com o nome de Mirella. Perguntei a ela onde poderia encontrá-la de madrugada, pois nas 2 noites anteriores, por volta das 2 da manhã, não conseguia encontrar alguém para nos ajudar. Ela sorriu e me disse que isso não aconteceria, que ela estaria cuidando dos pacientes atribuídos a ela. Quando chegou a noite, estávamos exaustas. Minha mãe adormeceu muito cedo. Embora estivesse cansada, eu não conseguia dormir. Tentei ler um livro sem conseguir me concentrar. Saí da sala por um tempo para me distrair um pouco. O hospital era muito pequeno e não havia muito o que fazer.
O segurança me disse que não podia sair da área de internação, pois tudo estava fechado, e se eu saísse, não me permitiriam entrar novamente. Não tive outra opção senão voltar. Estava indo de volta para o quarto quando vi Maria, a enfermeira. Ela entrou em outro quarto de pacientes e fui imediatamente ver o que estava fazendo. Ela começou a verificar os sinais vitais de um paciente e administrou um medicamento na veia, o que qualquer enfermeira faria. Eu estava parada perto da porta, tentando não ser vista. Não parecia que ela estava fazendo algo diferente das outras enfermeiras. Ela verificou os outros pacientes, apenas os olhou e saiu do quarto. Ela me viu na porta e apenas acenou com a cabeça, sorrindo levemente. Depois foi para o corredor. Fui atrás dela para ver para onde estava indo. Quando cheguei ao corredor, ela já tinha desaparecido. Ou pelo menos foi o que pensei, porque não ouvi nenhuma porta se fechando. Voltei confusa, sem ideia do que estava acontecendo. Quando a enfermeira que cuidava da minha mãe entrou, deu-lhe o medicamento e estava prestes a sair, me aproximei dela para perguntar sobre a enfermeira que eu tinha visto rondando pelos corredores durante a noite. Ela me disse que era apenas um rumor que havia se espalhado entre os funcionários do hospital, mas que sabia muito pouco sobre a tal enfermeira Maria. Contou ainda que um colega lhe disse que há vários anos atrás, uma enfermeira chamada Maria morreu naquele hospital devido a um ataque cardíaco e diziam que o fantasma dessa enfermeira aparecia nas madrugadas, pois acreditava que ainda estava cumprindo seu turno. No entanto, Mirella também me disse que não tinha provas disso, pois outro colega de trabalho que lhe contou essa história e ela nunca tinha visto a tal enfermeira Maria. Ela se retirou e eu não sabia o que pensar a respeito. De repente, vi as enfermeiras correndo pelo corredor. Saí para ver o que estava acontecendo. Os médicos de plantão chegaram imediatamente. Após alguns minutos, a equipe de médicos e enfermeiras saiu do quarto. No momento em que uma delas passou por mim, perguntei o que havia acontecido. Ela me disse que a paciente do leito 8 tinha falecido. Quando se retiraram, fui olhar o quarto. Era a mesma mulher que Maria havia atendido. Assustada com aquilo, fui às pressas para o lado da minha mãe para cuidar dela. Tive medo de que Maria voltasse e administrasse medicamentos novamente. Não consegui mais dormir, com medo de que ela retornasse. Apenas a vi passando pelo corredor mais uma vez. Eram quase 3 da manhã. Ela entrou em um dos quartos e eu não quis segui-la novamente, com medo. A vi retornar em direção ao fundo do corredor e fui até a porta para ver onde ela estava indo. Fiquei chocada com o que vi. Desta vez, consegui vê-la claramente. Ela desapareceu. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Voltei para perto da minha mãe, mas Maria não apareceu mais. Na manhã seguinte, por volta das 8 da manhã, o médico que havia operado minha mãe passou junto com outros médicos em treinamento. Minha mãe recebeu alta, com todas as instruções para seus cuidados e uma consulta marcada para 15 dias depois. Sempre que lembro desse incidente no hospital, uma dúvida me ocorre. No hospital, as enfermeiras diziam que ela aparecia apenas para levar a morte a alguns pacientes. Mas com minha mãe, ela veio para ajudar. Acredito que ela aparece para ajudar aqueles que mais precisam, para aliviar uma dor intensa ou para dar paz a um paciente que precisa descansar. E você, o que acha? Quais seriam as verdadeiras intenções da enfermeira Maria? Não saberei a verdade, mas o fato é que vi o fantasma da enfermeira do hospital. Há muito tempo, trabalhei como enfermeira em uma pequena clínica particular. Era uma clínica com atendimento bastante caro. O local tinha apenas 2 andares.
funcionava 24 horas e eu trabalhava durante a noite, pois durante o dia tinha que cuidar dos meus filhos pequenos. No meu turno, havia apenas outra enfermeira, a recepcionista e eu. O médico não estava presente, a menos que houvesse casos de emergência. Havia poucos pacientes internados na época. Entre os pacientes, havia uma senhora idosa que já estava lá há vários dias. Seus rins não funcionavam mais e sua saúde estava muito debilitada. Seus filhos a mantinham na clínica com muito esforço, dado o alto custo do local. Uma noite, durante minhas rondas pelos quartos, verificando se os pacientes estavam bem, cheguei ao quarto da senhora e me deparei com uma cena terrível. A mulher havia cortado artérias importantes com uma lâmina de barbear. Não havia mais nada que pudéssemos fazer por ela, pois seus sinais vitais haviam desaparecido. Ela deixou uma carta para seus filhos, explicando que não aguentava mais vê-los lutar para conseguir dinheiro para seu tratamento, uma vez que sabia que sua doença era incurável. Dias se passaram após esse evento sombrio, e em uma noite em que eu estava na cafeteria do hospital, completamente sozinha, vi com o canto dos olhos uma sombra passar pela janela. Não consegui identificar quem era, já que as persianas estavam meio fechadas, mas pude perceber que era uma paciente devido à bata branca ser a mesma usada no hospital. Saí para ver quem era, mas o corredor estava vazio. Subi até a recepção, que ficava no mesmo andar da cafeteria, e perguntei à recepcionista se havia visto algum paciente percorrendo aquele andar. Ela disse que não, que ninguém havia passado por ali. Subi para verificar os pacientes em seus quartos, e todos estavam em seus aposentos naquela noite. Nesse momento, minha colega, a outra enfermeira que trabalhava no turno, chegou e me perguntou se tínhamos uma nova paciente. Eu disse que não e perguntei por que ela estava falando aquilo. Ela fez uma expressão de confusão e me disse: "É que agora, quando saí do meu carro, vi uma paciente olhando pela janela de um dos quartos lá em cima, naquele do canto onde ocorreu a tragédia com a senhora. Por isso achei estranho, pois esse quarto não foi ocupado desde então, e pensei que alguém tinha sido internado lá." Eu disse a ela que ninguém novo havia sido internado e que, na verdade, acabara de verificar todos os pacientes e eles estavam dormindo em seus quartos. Nós duas nos olhamos por alguns segundos, pois não conseguíamos encontrar uma explicação. Fomos tomar um café enquanto discutíamos o que tinha acontecido. Nesse momento, o zelador, que estava trabalhando lá há apenas uma semana, entrou, visivelmente assustado, e nos disse que havia uma paciente no andar de cima e que deveríamos nos apressar. Nós saímos imediatamente e corremos até o segundo andar, mas todos os pacientes estavam dormindo tranquilamente. Eu, já um pouco irritada, fui falar com o senhor e reclamei com ele. Disse que brincar com algo assim não era adequado. Ele olhou para mim, surpreso, e disse: "Juro por Deus que não estava mentindo. Estava lavando o corredor do segundo andar quando vi uma senhora idosa no fundo e ela estava com os pulsos ensanguentados e estava chorando e lamentando. Corri para lhes contar porque não sabia o que fazer." Minha colega e eu nos olhamos sem dizer uma palavra. Ela disse ao senhor que estava tudo bem e que ele não precisava se preocupar, agradecendo-lhe pela informação. Em seguida, ela me tocou no ombro e disse: "Ela é a senhora daquele dia trágico." Eu realmente hesitei em acreditar naquilo, mas qual outra explicação poderia haver? Depois dessa noite, continuamos vendo alguém, uma mulher, olhando pela janela daquele quarto toda vez que minha colega e eu chegávamos para trabalhar. Alguns de nossos pacientes também nos contaram que viam uma senhora idosa andando pelos corredores do hospital a partir da janela de seus quartos. Muitas vezes, eles nos ligavam para dizer que uma paciente precisava de ajuda, pois ela estava perambulando pelos corredores chorando. Os pacientes pensavam que se tratava de alguém que estava internado ali, já que não conheciam a história daquela senhora. Nós apenas agradecíamos e dizíamos que verificaríamos, mas nunca contávamos a eles a realidade. Não queríamos assustá-los. À medida que o tempo passou, eu me mudei de cidade, mas mantive contato com minha colega. Com o passar dos anos,
Ela me contou que a idosa ainda estava presa lá e que acreditava que ela nunca iria embora. Aquele quarto teve que ser usado como depósito para armazenar produtos de limpeza, pois ninguém aguentava ficar lá uma única noite devido às muitas ocorrências paranormais. Os pacientes que ficaram lá relataram que durante a noite uma senhora idosa os observava do canto do quarto, mas depois desaparecia misteriosamente. Obrigada por ouvir minha experiência. Sem dúvida. Este trabalho não é para qualquer um. A história que vou contar é muito perturbadora e arrepiante. Me chamo Natália. Fui enfermeira em um hospital público numa cidade, que prefiro não mencionar o nome, localizada no interior de São Paulo, onde junto com um colega eu cobria o turno da noite em alguns dias da semana. Meu colega e eu tínhamos a responsabilidade de todo o 3º andar. Tudo começou em uma noite bem tranquila no hospital, já que não tínhamos muitos pacientes. Tudo corria muito bem no plantão, quando de repente ouvi um grito assustador vindo de um dos quartos no fundo do corredor. Corri imediatamente para verificar os únicos 2 quartos ocupados no setor em que eu estava, mas ao entrar, encontrei os 2 pacientes dormindo. Não poderia ter sido eles. Fui verificar os outros quartos para ter certeza de que ninguém estava lá, pois tinha certeza do que tinha ouvido. No entanto, todos os outros cômodos estavam vazios. Dirigi-me para o outro lado do andar, onde esse meu colega estava cuidando, para verificar o estado dos outros pacientes, já que ele me pedira para cobri-lo por um tempo, enquanto ele fazia uma chamada telefônica. Passado um tempinho, eu estava no quarto de um paciente, administrando seus medicamentos para ajudá-lo a dormir, quando um grito estridente ecoou novamente pelos corredores. O grito vinha de longe, no final do corredor oposto ao que eu estava. Era algo arrepiante, parecido com um grito de lamentação. Não sei como descrever o quão horrível era aquele som. Meu paciente também ouviu e me encarou com os olhos arregalados. Saí imediatamente para verificar mais uma vez se encontrava a origem do som, percorri o corredor e ouvi o grito novamente. Estava convencida de que vinha do quarto 23. Aproximei-me da porta, mas hesitei antes de abri-la, pois estava com muito medo. Abri-a lentamente, acendi a luz e, para minha surpresa, o quarto estava completamente vazio. Desliguei a luz e fechei a porta. Quando estava voltando pelo corredor, já de costas para a porta, ouvi alguém chorando. O choro vinha daquele mesmo quarto que eu acabara de sair. Era um choro de uma criança pequena. Morrendo de medo, não quis voltar a abrir a porta e preferi esperar pelo meu colega. No entanto, eu continuava ouvindo choros e gemidos. Era muito assustador. Finalmente, meu colega voltou e contei a ele tudo o que aconteceu. Pedi que me acompanhasse para verificar novamente, pois durante todo o tempo em que ele esteve ausente, ruídos muito sinistros vieram daquele quarto. Fomos verificar, e à medida que nos aproximávamos, podíamos ouvir claramente o choro de uma criança. Ele fez um sinal para que eu ficasse em silêncio enquanto abria a porta lentamente. No entanto, quando a porta se abriu completamente, o choro parou. Ele acendeu as luzes e mais uma vez o quarto estava vazio. Ficamos muito assustados e impressionados com aquilo, e em seguida saímos do quarto. Tentamos encontrar uma explicação para aquele fato, mas não conseguimos. Meu colega teve que continuar com seu trabalho no setor dele, e eu fiquei cuidando dos meus pacientes. Conversando com um desses pacientes, um jovem que estava lá há vários dias, me perguntou sobre o que estava acontecendo com a criança do quarto 23. Ele me disse que ouvia o choro com muita frequência e queria saber por que os pais dela não vinham vê-la. Eu não sabia o que responder, pois era a primeira vez que eu tinha ouvido aquele choro enquanto trabalhava ali. Então,
Eu disse a ele que naquele quarto não havia nenhum paciente e naquele momento não tínhamos crianças internadas no andar. Ele me olhou surpreso e ficou em silêncio por alguns segundos. Em seguida, me disse que todas as noites uma criança pequena se aproximava da porta do seu quarto, não a abrindo completamente, deixava só uma pequena fresta. Essa pequena fresta era suficiente para que ele percebesse que se tratava de uma criança. Ele sempre perguntava o nome da criança, mas o garoto nunca respondia, apenas dava meia volta e ia embora. Um dia, ele abriu a porta para acompanhar para onde aquela criança ia e viu que ela entrava no quarto número 23. Foi por isso que ele achou que havia uma criança doente lá. Quando ele terminou de me contar tudo isso, me olhou com olhos cheios de incerteza e medo. Confesso que também estava muito assustada, mas não queria deixá-lo nervoso e prejudicar sua saúde. Então, disse a ele que talvez eu tinha me enganado, que possivelmente houvesse uma criança em outro quarto daquele andar, mas pedi que não se preocupasse. No entanto, ele não ficou totalmente convencido. Fui diretamente procurar meu colega de trabalho para contar tudo o que o jovem tinha me dito. Ele também ficou surpreso e não sabia o que me dizer. Disse que não acreditava em fantasmas e que não havia muito que pudéssemos fazer. Ambos éramos novos no hospital e não conhecíamos a história daquele quarto. Na noite seguinte, ao chegar ao trabalho, soube que uma paciente havia sido admitida. Era uma mulher por volta dos 40 anos que ficaria no setor que eu cuidava. No entanto, quando o médico me disse em qual quarto ela estava, fiquei sem palavras. Ela havia sido colocada no quarto 23. Não disse nada naquele momento, mas quando o médico estava indo embora e me dava instruções sobre quais medicamentos e cuidados dar à paciente, não consegui evitar perguntar por que ela havia sido colocada naquele quarto quando havia muitos quartos desocupados. O médico, com uma expressão de dúvida, perguntou se havia algum problema. Eu disse que não, que era apenas uma pergunta por curiosidade mesmo. Não queria lhe revelar o verdadeiro motivo. Estava envergonhada em falar sobre isso, porque sabia que ele não acreditaria. Ele respondeu que não tinha nenhum motivo específico pela escolha do quarto 23. Segui meu trabalho normalmente, como em qualquer outra noite. Por volta das 23 horas, todos os pacientes já estavam dormindo. Fazia um silêncio absoluto no andar, quando, de repente, ouvi um grito. No entanto, desta vez, não era o mesmo que eu tinha ouvido anteriormente. Mas vinha do fundo do corredor, exatamente na direção do quarto 23. Corri para ver o que estava acontecendo. Quando entrei no quarto, encontrei a mulher que acabara de ser admitida caída no chão. Me apressei em ajudá-la e ela parecia muito assustada. Levantei-a e, em seguida, acendi a luz perguntando-lhe o que estava acontecendo. Ela disse que estava prestes a adormecer quando sentiu uma mão pequena tocar seu braço, seguida por um murmúrio que não conseguiu entender. Disse que ficou tão assustada que pulou da cama e acabou caindo no chão. Fiquei sem palavras e não sabia o que dizer àquela paciente. Apenas perguntei se ela não tinha visto alguém entrar no quarto, mas ela disse que não viu ninguém. No entanto, pediu que eu não a deixasse sozinha, pois estava com muito medo. Desde que a transferiram para aquele quarto, ela sentiu uma sensação de apreensão e angústia. Ela havia pedido ao médico que deixasse seu marido no quarto como acompanhante, mas o médico não concordou, pois o hospital era muito rígido quanto a isso. Ela me pediu que ficasse com ela, mesmo que fosse só até que ela adormecesse, e eu concordei. Tentei acalmá-la, dizendo que tudo ficaria bem e que eu estaria ali. E assim foi. Durante todo o tempo que estive lá, não consigo explicar a sensação de medo e desconforto que pairava naquele lugar, mas não podia deixar a mulher sozinha. Graças aos medicamentos, ela conseguiu adormecer rapidamente. Apaguei a luz e fui verificar meus outros pacientes. Não se passaram nem 3 minutos quando ouvi um grito horrível, o mesmo grito de criança que havia ouvido na noite anterior. Vinha da mesma sala. Corri
pois sabia que a mulher estava lá. Quando entrei e acendi a luz, a mulher estava novamente no chão, mas agora desmaiada. Ela tinha sofrido um ataque cardíaco. Chamei o médico plantonista com urgência e tentamos reanimá-la várias vezes. Juro que fizemos de tudo para salvar a vida dela, mas infelizmente não adiantou. A mulher faleceu. O médico me perguntou se algo incomum havia acontecido, pois não conseguia entender como a mulher, que entrou com um problema no estômago e não estava gravemente doente, teve um ataque cardíaco aparentemente do nada. Não consegui mais me conter e contei a ele tudo o que havia acontecido desde o dia anterior, fazendo o meu melhor para não chorar. Ele me respondeu: Está tudo bem, acalme-se. Quando terminar seu turno, venha me ver na cafeteria. Eu não sabia por que ele queria falar comigo, mas concordei. Após o meu turno na manhã seguinte, fui à cafeteria, como o médico havia pedido. Ele disse: Sente-se, quero lhe contar algo. E assim começou a me contar o que ele acreditava ter acontecido. Ele disse que trabalhava há muitos anos naquele hospital e já era um médico bem experiente. Falou que quando ele estava começando a trabalhar por lá, o hospital pertencia a um homem bem-sucedido e muito poderoso na época. E que o que ele estava prestes a me contar, para o meu próprio bem, não poderia sair dali. Não podia contar a ninguém, por minha segurança. Disse que naquela época o hospital era usado muitas vezes para atividades ilegais, referindo-se à comercialização ilegal de... Bem, não quero ser muito explícita, mas vocês sabem do que estou falando. Era o verdadeiro negócio daquele homem, junto com um grupo criminoso. Eles realizavam tudo no porão do hospital, onde havia apenas depósitos que costumavam armazenar alguns materiais. Perguntei o que tudo isso tinha a ver com o que eu tinha contado sobre a criança e ele me disse: Veja, uma noite trouxeram uma criança gravemente ferida que tinha sido atropelada. Ele foi levado para a terapia intensiva e depois disso o colocaram naquele quarto, o número 23. Seus pais se despediram dele à noite, na hora em que as visitas terminavam, e voltaram para casa. No entanto, no dia seguinte, quando voltaram para vê-lo, as enfermeiras deram a notícia de que seu filho não estava mais no quarto, onde o deixaram dormindo na noite anterior. Disseram que na manhã seguinte, quando a enfermeira fez sua ronda, ele não estava mais lá, e que já o haviam procurado por todo o hospital, mas não havia vestígios dele. Os pais não podiam acreditar no que estavam ouvindo. A mãe começou a gritar, questionando como poderiam ter cometido esse descuido e se já tinham chamado a polícia. No entanto, responderam que o diretor do hospital, naquela época, tinha proibido que chamassem a polícia, pois não queria causar escândalo. O pai, furioso, saiu imediatamente e alertou as autoridades. Os policiais chegaram rapidamente e começaram a interrogar o pessoal, pedindo as gravações das câmeras, mas disseram que não funcionavam, o que já era bastante suspeito. Pediram reforços para revistar o hospital e, quando chegaram ao porão, depararam-se com uma cena muito perturbadora. Não vou ser explícito. Você deve imaginar o horror daquela cena. Foi uma verdadeira cena de terror. É tudo o que direi. E vocês podem ter uma ideia do que encontraram. Acharam a pobre criança, mas nunca encontraram os culpados por aquele crime, pois já haviam fugido juntamente com o dono do hospital, que até hoje não foi encontrado. O hospital foi fechado por alguns anos, embora muito dinheiro tenha sido pago para que nada daquilo viesse à tona. Por isso, não muitas pessoas conhecem a história do local. Mas, voltando ao assunto, essa criança foi uma das muitas vítimas da brutalidade e da ganância do ser humano. Depois de vários anos, quando o hospital reabriu com novos proprietários, muitas pessoas que ficaram naquele quarto, o número 23, experimentaram fenômenos paranormais durante sua estadia. Muitos foram transferidos para outros quartos e alguns afirmam ter visto e até conversado com aquela criança, que até hoje parece vagar pelos corredores. Agradeci ao médico por me contar a história, que na verdade me deixou muito mais nervosa e triste. Mas finalmente eu entendi tudo. Agora eu sabia quem era aquela criança e por que gritava nas noites. Depois de algum tempo, fui transferida para outro hospital, mas ainda mantive amizade com meu ex-colega de trabalho, que me contava tudo o que continuava acontecendo naquele lugar.
principalmente no quarto 23. Esta história que vou contar aconteceu há alguns anos, quando eu trabalhava em um antigo hospital no interior de Santa Catarina. Me chamo Márcia e sou uma enfermeira aposentada. Naquela época, fui transferida para esse hospital, pois havia muito pouco pessoal. Era um pequeno hospital governamental muito antigo e já estava em péssimas condições há muitos anos. Esse hospital era administrado por freiras. Os primeiros dias em que trabalhei lá foram um pouco difíceis, pois tínhamos muito poucos instrumentos de trabalho e muitos pacientes para atender. Naquela época, havia apenas 4 enfermeiras, incluindo eu, e mal dávamos conta do recado. Sendo assim, comecei a fazer plantões noturnos com uma outra moça, já que apenas nós podíamos fazer isso, pois não tínhamos filhos como as nossas colegas, assim tendo mais tempo disponível. Eu cuidava de 4 idosos que estavam sob minha responsabilidade durante a noite. Em uma madrugada, por volta das 2:30, ouvi um dos meus pacientes me chamando. Fui rapidamente ver do que ele precisava. Tratava-se da dona Helenita, como a chamavam carinhosamente. Ela era uma senhora idosa com problemas pulmonares que sempre precisava estar conectada a uma cânula nasal, que é um tubo que fornece oxigênio aos pacientes que necessitam. Quando cheguei ao quarto, a senhora estava com um olhar de assustada. Ela me contou que uma freira havia entrado em seu quarto sem dizer uma única palavra, com o rosto coberto por um véu, e retirado sua cânula nasal, além de apertar seu pulso com muita força. Ela perguntou por que contratavam esse tipo de pessoa. A primeira coisa que fiz foi verificar o pulso dela, e realmente havia uma grande marca. Fiquei muito assustada, pois não havia freiras naquele lugar e ninguém podia entrar naquela área durante a noite, já que a porta dos quartos estava trancada e apenas o pessoal do hospital tinha acesso, pois não permitiam visitas após determinado horário. Então perguntei à senhora se ela estava certa do que tinha visto, porque no hospital apenas a outra enfermeira e eu estávamos lá. Os seguranças estavam na recepção e, como mencionei, não havia acesso aos quartos. Ela respondeu com muita convicção, confirmando o que acabara de me contar. Ela contou que, com o aperto no pulso, começou a gritar e a freira saiu do quarto rapidamente. Saí de lá muito confusa. Primeiro fui falar com minha colega para contar o que aconteceu. Ela estava ainda mais surpresa do que eu e me disse que não havia visto ninguém por ali. O hospital estava vazio. Ela me pediu para falar com os seguranças e perguntar a eles. Então fiz isso. No entanto, eles disseram que ninguém havia entrado no hospital e que não tinham se movido de seus postos. Então, se alguém tivesse entrado, eles teriam percebido. Voltei ao meu trabalho perplexa e fui verificar meus outros pacientes. Eles estavam dormindo, mas quando entrei novamente no quarto de Dona Helenita, ela estava sem o tubo de oxigênio nasal e sem sinais vitais. Não pudemos fazer nada por ela. No dia seguinte, relatei ao médico o que ela me contou antes de falecer, que uma freira havia retirado o tubo do nariz dela e apertado o seu pulso com força. O médico disse que, como ela já era idosa, talvez o que ela me contou tenha sido algum delírio e que provavelmente ela mesma o havia retirado. Quanto à marca que vi em seu pulso, o médico me disse que na autópsia não conseguiram detectar nada. Ele disse para seguir em frente, que Dona Helenita estava em um lugar melhor e que eu não deveria me preocupar. Tentei esquecer aquilo, mas no fundo sabia que algo não estava certo. No outro dia, fui trabalhar normalmente. Naquela noite, tinha apenas 3 pacientes quando ouvi que um deles, um senhor também com idade avançada, estava conversando com alguém em seu quarto. Fui verificar, pois visitas não eram permitidas, já que se passava das 22 horas. No entanto, quando entrei, não havia ninguém além do senhor no quarto. Perguntei com quem ele estava conversando,
e ele me disse que estava falando com uma freira que havia entrado para rezar por ele. Ela estava parada na frente de sua cama, segurando um rosário, sem dizer uma única palavra, apenas olhando para ele, ou pelo menos ele acreditava nisso, pois não conseguia ver seus olhos, que estavam cobertos por um véu preto. Ele disse que estava perguntando quem era, mas ela nunca respondeu. Saí correndo do quarto e fui até a recepção, onde estavam os guardas. Perguntei se as câmeras de segurança nos corredores estavam funcionando e eles me disseram que apenas algumas delas funcionavam. Pedi para ver as gravações. Nas imagens, pudemos ver uma mulher alta vestida de freira percorrendo os corredores do hospital, entrando em alguns quartos e desaparecendo quando saía deles. Quando os guardas viram isso, foram verificar todo o hospital, mas não encontraram nada. Eu estava assustada, mas precisava voltar ao meu posto de trabalho. Os guardas me disseram que estariam alerta e que eu deveria avisá-los se algo acontecesse. Voltei ao quarto daquele senhor, mas quando entrei, vi algo que me deixou sem fôlego. O senhor estava sem vida, com os olhos abertos e um rosário em cima de seu peito. Quando vieram buscar seu corpo, comecei a chorar. Estava muito confusa, pois o senhor não estava gravemente doente. Na verdade, estávamos prestes a dar alta para ele, pois estava melhorando a cada dia. Eu sabia que tinha sido aquela freira que os pacientes mencionaram antes de falecer, a mesma que aparecia nos vídeos das câmeras de segurança do hospital. Fui falar com um médico. No entanto, ele me disse que a autópsia indicava que o senhor havia falecido de causas naturais e pediu para eu parar de imaginar coisas, ameaçando suspender meu trabalho por alguns dias. Decidi não falar mais nada, pois não podia me dar ao luxo de perder o emprego. Precisava muito daquele dinheiro. Naquela noite, chegaram 2 novos pacientes e eu tinha muito trabalho a fazer. Não podia descuidar deles, pois minha segurança estava em jogo. Eu fazia rondas a cada 10 minutos para garantir que tudo estivesse em ordem, até que por volta das 3 da manhã, passei pelo quarto de uma paciente que havia chegado naquele dia. A luz de seu quarto estava apagada, pois ela já estava dormindo. Quando olhei pelo vidro da porta, vi uma sombra muito grande parada no canto do quarto. Eu tentei abrir a porta para acender a luz, mas ela estava trancada, o que era impossível, pois a paciente não conseguia levantar-se sozinha para trancá-la. Peguei minhas chaves imediatamente, mas não conseguia encontrar a chave certa para aquele quarto. Quando olhei novamente, a sombra estava se movendo lentamente em direção à cama da senhora. Não consigo explicar a adrenalina que senti ao não conseguir encontrar a chave para entrar e ajudar a paciente. A única coisa que pude fazer foi gritar para que a sombra não fizesse nada e pedir que a deixasse em paz. No entanto, quanto mais perto da cama a sombra chegava, mais nitidamente se assemelhava àquela freira de véu negro e rosto coberto. Quando finalmente consegui ver suas mãos, quis desmaiar. Suas mãos eram pálidas, com veias salientes de cor roxa, unhas sujas e longas. Eu sabia que aquilo não era humano. Sabia que não tinha boas intenções. Gritei desesperadamente por ajuda, pois nenhuma das chaves abria a porta, mas ninguém parecia me ouvir. Supliquei para que ela fosse embora e não ferisse a paciente, mas parecia gostar de me ver observando tudo. A paciente acordou com meus gritos e, ao ver a freira em pé ao seu lado, gritou de medo, com um olhar cheio de terror. Ela desmaiou lentamente em sua cama, ficando imóvel, com os olhos abertos. Infelizmente, ela também havia falecido. Eu me joguei no chão, chorando e gritando desesperadamente, sem entender como isso estava acontecendo. Nesse momento, minha companheira chegou correndo, perguntando o que estava acontecendo e por que eu estava assim. Eu não conseguia falar, apenas consegui dizer que a paciente havia falecido e que a freira também a havia levado. Minha companheira não entendia o que eu estava dizendo. Ela abriu a porta do quarto como se nada tivesse acontecido, pois a porta já não estava trancada. Ambas entramos e acendemos a luz. A paciente estava em sua cama desfalecida, mas a freira havia desaparecido.
Eu não conseguia parar de chorar. Naquela mesma manhã, pedi demissão, pois não conseguia mais suportar toda aquela pressão e o fato de que ninguém acreditava em mim, nem mesmo os guardas que também a tinham visto no vídeo. Todas as autópsias indicavam que morreram de causas naturais, então não havia nada a fazer. Depois de apresentar minha renúncia, fui até a igreja da cidade para me confessar, pois precisava falar com alguém. Naquele tempo, não havia muita terapia psicológica disponível na cidade, pelo menos não era algo comum. Contei para o padre o que havia vivido e ele me disse que acreditava em mim. Ele tinha quase certeza de que a freira da qual eu falava era a Madre Superiora que, naquela época, liderava o hospital. Ele me contou que seu tio, que também foi sacerdote, havia lhe contado que ela era uma mulher fria, interessada apenas em dinheiro, aproveitando seu cargo para roubar. Um dia, ela adoeceu, e havia rumores de que, quando já estava muito debilitada, as irmãs do convento decidiram desligar os aparelhos que a mantinham viva. Isso aconteceu porque ela não tinha familiares nem ninguém que cuidasse dela. O padre acreditava que seu espírito vagava pelo hospital, buscando vingança pelo que fizeram com ela, já que ela não queria partir de forma alguma. Foi uma experiência aterrorizante que me fez questionar se deveria continuar trabalhando em hospitais